Depois das votações da semana passada na Câmara, o clima esquentou no PL, partido de Jair Bolsonaro. O motivo? 20 deputados deram votos favoráveis ao governo na reforma tributária e escancararam disputas internas na sigla. Os deputados mais radicais começaram a atacar os deputados do PL que tinham votado a favor da reforma tributária. E, segundo eu apurei, começaram a atacar na física. Não foi só porque eles votaram na reforma tributária, começaram a trazer coisas que não tinham nada a ver com a votação. E aí, pau quebrando, o Altineu entrou e falou: gente, não dá, vocês precisam respeitar o voto dos outros, tá? Agora, caciques do partido deram início a uma ofensiva para baixar a temperatura e evitar que o PL tenha o mesmo destino de outras siglas, como o PSL, que se desintegrou depois da eleição de Bolsonaro. As farpas também sobraram para o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, do Republicanos. Ele defendeu publicamente a reforma e foi alvo de um apedrejamento por parte de aliados do ex-presidente. No entanto, o governador garantiu que seguirá leal a Bolsonaro. O Ao Ponto de hoje fala desse climão no entorno de Jair Bolsonaro e se o ex-presidente, hoje inelegível, terá forças para acalmar os ânimos, especialmente no PL. Neste episódio, a gente conversa com a comentarista Bela Megali, que conta os bastidores da crise no partido, que tem a maior bancada da Câmara. E a repórter Jennifer Goulart conta como o Republicanos de Tarcísio de Freitas pode até acabar com um ministério no governo Lula. Eu sou Carolina Moran. Eu sou o Felipe Barini. O Ao Ponto de 11 de julho de 2023 começa agora. Vem com a gente. Bela Megali, bem-vindo ao Ponto mais uma vez. Conta pra gente como é que ficou o clima no PL depois dessa votação da reforma tributária. No grupo de WhatsApp dos deputados do partido teve até troca de ofensas, né? Uma treta danada. Teve sim, Carol. No domingo, né, da semana em que foi aprovada a reforma tributária, houve um climão, ou seja, um clima de racha dentro do PL. Um clima que já é conhecido dentro de partidos de Bolsonaro, né? Vamos lembrar que quando ele era presidente da República, filiado ao extinto PSL, também existiu um racha da ala bolsonarista e da ala mais política, digamos, mais pragmática. Houve troca de ofensas entre os bolsonaristas que, inconformados com os 20 votos que o PL deu para a reforma tributária, passaram a criticar os colegas e exigindo uma punição. Então, o que acontece é que agora tem esse clima de completa desarmonia, né? Inclusive com ameaça de alguns desses parlamentares deixarem o partido. O alerta, inclusive, já estava aceso pelo presidente da sigla, o Valdemar Costa Neto, desde a sexta-feira passada. Ele teve uma conversa com lideranças ali, como o deputado Altineu Cortes, que é o líder do PL na Câmara, e eles já estavam com essa possibilidade no cenário de que alguns membros ali do partido, da ala radical, quisessem fazer um movimento para ter o racha, e com isso, ou tentar expulsar essa ala que votou em sintonia com o presidente Lula na reforma tributária, ou então fazer um movimento para que esse próprio grupo aliado ao Bolsonaro saia. Mas o fato é que existe essa completa... Enfim, esse completo racha dentro da legenda hoje, Carol. E a cúpula do partido está tentando achar uma maneira de reorganizar isso, inclusive até que o ex-presidente Jair Bolsonaro entre na estratégia para segurar a tropa. Mas a gente sabe que o ex-presidente Jair Bolsonaro não é conhecido pela sua habilidade de colocar panos quentes em situações de pressão, né, Carol? E essas farpas, Bela, também atingiram o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, que não é do PL, é do Republicanos. Naquela reunião fatídica da semana passada, Bolsonaro interrompeu o Tarcísio, que deu apoio, tudo por causa do apoio do governador à reforma tributária. Como que o PL viu essa reação do Bolsonaro, que aparentemente já está mudando um pouco de tom, né? Felipe, realmente o PL viu como
um erro os ataques do ex-presidente Jair Bolsonaro, não ataques diretos, mas o comportamento do ex-presidente Jair Bolsonaro junto ao Tarcísio de Freitas, naquela reunião que ele participou na semana passada junto à bancada do PL. O Bolsonaro interrompeu o Tarcísio, chegou a dizer que os parlamentares, muitos de primeira viagem que estavam ali naquela reunião, tinham mais experiência política do que o seu ex-ministro e agora governador de São Paulo. E a avaliação no partido é que ficou claro que o ex-presidente Jair Bolsonaro passou um recibo do ciúme que ele está, dessa liderança que o Tarcísio tem tomado, o espaço que ele tem ocupado, em especial após ele se tornar inelegível pelo Tribunal Superior Eleitoral. Existe a leitura que o Bolsonaro errou tanto para dentro, que foi em estimular e não colocar panos quentes e não conseguir conter a sua base mais raivosa dentro do partido nessa reunião junto ao Tarcísio, quanto para fora, em colar a sua imagem na derrota da reforma tributária. Então, a avaliação da cúpula do PL é que ficou latente a derrota e a falta de articulação política, de traquejo político do ex-presidente Jair Bolsonaro como um líder da oposição. Ô Belli, como é que está a relação do núcleo do Bolsonaro com o presidente do PL, Valdemar Costa Neto? Porque o Carlos Bolsonaro e outros bolsonaristas, como o ex-ministro Ricardo Salles, têm feito críticas ao comando do PL, né? Já o Eduardo Bolsonaro parece estar tentando manter algumas pontes aí com o presidente da legenda. Carol, o Bolsonaro não tem muitas saídas, porque ele está hoje nas mãos do PL. Vamos traçar o cenário do ex-presidente Jair Bolsonaro hoje para o nosso ouvinte. Ele está inelegível, com um salário de R$43 mil mensais pagos pelo partido. A Michele Bolsonaro, sua esposa, tem um salário equivalente. O aluguel da casa em que Jair Bolsonaro e Michele moram aqui em Brasília também é pago pelo partido, assim como os advogados que representam o ex-presidente Jair Bolsonaro na série de ações que ele responde tanto no TSE quanto no STF e na Justiça Comum. Então, vamos dizer que não é um momento muito bom para o ex-presidente Jair Bolsonaro comprar a briga e se indispor com o Valdemar Costa Neto, que é o manda-chuva da legenda dele. Mas, de fato, o Carlos Bolsonaro foi às redes e fez algumas queixas ali de disputas internas, que foi entendido no PL como um recado direto para o Valdemar Costa Neto. O Ricardo Salles também fez suas queixas diretas ao presidente do partido por ele ter sido preterido na disputa. A prefeitura de São Paulo, tudo indica que o PL vai apoiar o Ricardo Nunes, que é o prefeito da capital paulista, que vai tentar a reeleição. Mas o fato é que o Valdemar, está entrando em campo ali para tentar apaziguar os ânimos, inclusive, do ex-presidente com o próprio Tarcísio. Foi ele, por exemplo, quem, sexta-feira, depois daquela reunião muito hostil que o governador enfrentou com os parlamentares do PL, remarcou uma nova conversa entre o Jair Bolsonaro e o Tarcísio para que os ponteiros fossem afinados. Vale pontuar que o Tarcísio ele tem jurado lealdade também para o ex-presidente Jair Bolsonaro, Carol, e tem evitado se colocar como seu sucessor direto, até porque está vendo claramente que o Bolsonaro não quer transferir o seu espólio eleitoral, digamos assim, com a sua inelegibilidade. Só que existe ali, na cúpula do PL, a leitura de que o Bolsonaro é um cabo eleitoral forte, um cabo eleitoral com mais força ainda, porque tem pesquisas internas que mostram que ele poderia aumentar em até 20% a transferência de votos, com ele inelegível, mas também tem a avaliação de que ele não é um grande articulador político. Então também tem que equilibrar as ações do Bolsonaro para que ele não dê tiros no pé e esvazie o capital político que o partido quer, né, trabalha para trazer nas eleições de 2024, nas eleições municipais de 2024, que o PL pretende expandir o seu número de prefeituras de 300 para 1.300. Então, é um número bem ousado. Agora, Bela, no meio dessa torta de climão, os líderes do partido do PL temem que se repita um cenário que aconteceu com outro partido de Bolsonaro, o PSL, que em 2018 elegeu uma
uma bancada bem grande, se não me engano, 52 deputados, e hoje acabou se juntando com democratas. Tem um temor de um PSL parte 2? Nesta segunda-feira, o líder do PL na Câmara, o Altineu Cortes, disse enfaticamente em uma entrevista aqui para o Globo que o PL não ia se transformar no novo PSL. Mas o fato é que o Altineu e o Valdemar estão tentando trabalhar para que isso não aconteça. Felipe, nessa terça-feira haverá uma reunião com o Bolsonaro, em que ele vai ser escalado para entrar na linha de frente e conter essa tropa, né? Essa base dele ali, mais raivosa, mais radical. E qual é o ponto que eles vão levar para os deputados, Felipe? Em relação à reforma tributária, tem uma visão clara da cúpula do partido de que havia a brecha para membros do PL votarem pela reforma junto com o governo Lula, porque não foi fechada a questão. O partido cogitou fechar a questão até cedendo ali a pressão do ex-presidente Jair Bolsonaro, mas no momento final avaliou que não, que seria só uma orientação. Então, os deputados que votaram a favor da reforma não infringiram nenhuma regra do partido e por isso não devem ser punidos. É essa a leitura do Valdemar Costa Neto, do Altineu. É isso que eles vão deixar claro para o ex-presidente Jair Bolsonaro amanhã, e vão pedir para que ele ajude a convencer a sua base a entender o contraditório, ter uma relação harmônica e respeitar as regras do jogo político e do jogo democrático, Felipe. Agora, Bela, essa situação de hoje do PL é um pouquinho diversa da do PSL, porque no PSL foram os bolsonaristas que saíram, né, do partido. Agora a situação é um pouco diferente, porque eles são maioria, a gente tem uma minoria, 20 deputados ali que votaram a favor da reforma tributária. Se houver um racha, quem fica em desvantagem seria essa minoria que votou em desacordo com o que queria a maioria bolsonarista, é isso? É que nem todos esses parlamentares que votaram contra a reforma tributária são bolsonaristas, Carol. Por exemplo, o próprio Altineu Cortes votou contra e é diretamente ligado a Valdemar Costa Neto, é pragmático na área política. Mas o que acontece é que se a gente for colocar no papel essa base raivosa e mais radical bolsonarista, nos cálculos da cúpula da legenda chegam a 30 deputados, não seria uma ampla maioria. Outro ponto é que para os bolsonaristas que na época deixaram, a briga começou em 2019, vamos rememorar aqui para o nosso ouvinte, no primeiro ano de Jair Bolsonaro como presidente, e existe uma briga interna por poder no PSL, então partido do ex-presidente Jair Bolsonaro, e a parte radical do partido se rebela, fala que vai fundar uma nova legenda e deixar o PSL, mas o que de fato acontece é que eles entram com uma ação na Justiça Eleitoral e o ministro Edson Fachin nunca aprecia essa ação, esse pedido para que eles deixem o partido. Então, os bolsonaristas seguiram no PSL até haver a janela partidária para que não perdessem o seu mandato. E na prática, há uma leitura de que o clima está muito ruim dentro do partido, mas que ninguém vai se mobilizar para deixar a legenda, porque corre seriamente o risco de perder o mandato. Um parlamentar só pode levar o seu mandato se tiver uma justa causa. E há a leitura de que não tem nenhuma justa causa para que saiam do partido configuradas nisso. Ou então, se o Valdemar Costa Neto deu uma carta permitindo que ele leve o mandato junto, o que o Valdemar Costa Neto também não vai fazer. Hoje, nessa divisão, então, o que a cúpula do PL vê é que existe uma base de 30 deputados bem raiz e raivosos que estimulam esse clima de divisão dentro do partido, mas que, por outro lado, eles não terão coragem de entrar com uma ação ou tentar, na prática, sair do partido. E que só vão conseguir fazer isso quando houver a janela partidária, que são 6 meses antes da eleição, ou seja, só em 2026. E a ala política, a ala pragmática, não pensa em abrir mão do partido, até porque o Valdemar Costa Neto é o dono do partido, ele está no comando do PL há muitos anos e não existe essa possibilidade.
PL é um partido plural, eu sempre digo isso, tem várias correntes também dentro de um partido de centro-direita, e é normal que a gente discuta. E o foco da discussão sempre foi o atropelo do andamento da aprovação da reforma e esse troca-troca de cargos, de emendas, que é a velha política, e a gente é contra isso. Agora, Bela, o Bolsonaro está inelegível, pelo menos até 2030, mas continua recebendo o salário do PL, e os advogados dele também são bancados pelo partido. Quem precisa mais de quem hoje? Bom, esse resumo que você fez, Felipe, deixou claro que hoje quem está nas mãos de quem é o Bolsonaro, está nas mãos do PL. Mas agora eu acho que tem um ponto que a gente tem que trazer para o nosso ouvinte e o PL? Por que o PL está fazendo tudo isso pelo Bolsonaro? E até quando o PL fará tudo isso pelo Bolsonaro, né, Felipe? Eu acho que a gente tem que ter um cenário até quando vai a lealdade de Valdemar Costa Neto ao ex-presidente. Como eu disse, ele tem um plano ambicioso de eleger ao menos 1.300 prefeituras no ano que vem, sendo que hoje o PL tem em torno de 300. E para isso, o Bolsonaro é estratégico no plano de Valdemar Costa Neto. O ex-presidente vai fazer um projeto aí de viajar uma série de estados, principalmente o interior de São Paulo, que é uma localidade em que o Valdemar Costa Neto está de olho, e também as regiões sul do país. E com isso, o PL vai, se o plano do Valdemar Costa Neto for bem sucedido, a ideia é usar essa imagem do ex-presidente dessa agenda conservadora para ampliar a sua prefeitura em 3, 4 vezes do que tem hoje. E com isso, ele teria uma base ampla que ajudaria na eleição de uma bancada grande de deputados federais, que é o que busca Valdemar Costa Neto, porque quanto maior o número de deputados, maior o fundo partidário e mais rico fica o partido. É um negócio também, né? É mais do que política, é um negócio muito rentável. Então, se em 2024, nas eleições municipais, o ex-presidente Jair Bolsonaro concretizar o papel que o Valdemar traçou para ele e ajudar o seu partido a fazer uma bancada ampla, é aí que a gente vai testar a fidelidade da cúpula do PL com o Bolsonaro, pois ele já não será mais tão necessário quanto é hoje para ampliar essa base nas prefeituras. Então a ideia é ver qual vai ser o comportamento depois dessa eleição municipal. Se o PL seguirá dando toda essa estrutura e suporte e também paciência, né, com Jair Bolsonaro, porque tem essas brigas internas que afetam o partido, ou se depois de cumprir esse papel nas eleições municipais, o ex-presidente pode ser jogado aos leões. É isso que a história vai nos dizer. Bela Megali, muito obrigado pela sua participação e volte sempre aqui ao Ponto. Valeu, Bela. Até a próxima. Obrigada a você, Felipe, a Carol, aos ouvintes, e uma boa tarde a todos. Jennifer Goulart, mais uma vez bem-vinda aqui ao Ponto. E a gente tem um Bolsonaro inelegível e um racha no partido dele, o PL. Tem alguma estratégia do governo para captar o apoio de parlamentares dissidentes nessa bagunça toda? Oi, Carol. Oi, Barini. O Palácio do Planalto já conta com o apoio de uma parcela de deputados do PL em algumas pautas de temas econômicos. Vale lembrar que na votação do arcabouço fiscal na Câmara dos Deputados, o PL votou com 30 deputados favoráveis nessa matéria. E agora na reforma tributária, na semana passada, o PL deu 20 votos. Então, para um partido que é declaradamente de oposição, não é pouca coisa se considerar esse tipo de apoio em matérias que são econômicas, que constroem um consenso no Congresso. O governo já conta, então, com um certo apoio do PL, que é a sigla do ex-presidente Jair Bolsonaro, em temas que são da pauta econômica. E claro que o Planalto se empenha em atrair um número cada vez maior de parlamentares dessa sigla, assim como do PP e do próprio Republicanos. A ideia é, claro que com articulação política, com conversa, distribuição de emenda e com temas que não sejam de esquerda ou ideologicamente totalmente contrários à pauta do PL,
o governo conta, sim, com uma certa parcela, né, de 99 votos no arcabouço fiscal. Você ter 30 é algo considerável. Então, nesses temas que constroem algum consenso no Congresso, o Planalto já tem uma fatia de apoio do PL. Ô Jennifer, e essa história de que o Republicanos, que é o partido do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, pode até indicar um ministro? Que história é essa? Carol, essa é uma apuração minha e do colega Gabriel Saboia da semana passada, que os líderes do Republicanos indicaram o deputado federal Silvio Costa Filho, que é um deputado de Pernambuco, próximo do governo, sempre foi próximo do presidente Lula e de petistas lá no estado de Pernambuco, e ele foi indicado para ocupar a vaga do esporte, caso haja uma substituição da ministra Ana Moser. O Republicanos faz esse movimento, embora o presidente da sigla publicamente diga que não queira entrar na base do governo, mas sim, o governo tem conversas avançadas há mais de um mês já com Republicanos para entrar no governo. Enfim, o Planalto quer ter o apoio dos deputados do Republicano em pautas estratégicas. Então essas conversas estão em andamento. O que é um detalhe importante aí para ser observado? A questão do Tarcísio, do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, que o Planalto quer costurar essa entrada sem que o governador Tarcísio se manifeste contrário a ela, sem que isso provoque uma rebelião interna no partido. O que a gente ouve aqui no Palácio do Planalto é que é muito importante que, quando o Republicanos entrar, que isso não cause uma rebelião interna e que isso não rache o partido ao meio, para não causar também um problema para o Palácio nas votações. E outro objetivo do Planalto, do governo, é atrair alguém que possa ser ministro, mas que também consiga amarrar o maior número de votos possível, consiga converter votos eventualmente de bolsonaristas em pautas econômicas. Então, esse timing do momento em que o Republicanos vai entrar ainda é algo que o governo está analisando como que vai ser feito, como que vai ser costurado. Mas assim, o nome do deputado Silvio Costa Filho já está posto, oferecido, né, para ser colocado ali, indicado para ser ministro do esporte. Agora a gente precisa considerar também que a ministra Ana Moser é uma escolha pessoal do presidente Lula, né? Ela é uma atleta, ela tem muito respaldo na área, ela tem conhecimento, enfim, e pegou um ministério que foi recriado, que ainda está sem orçamento, está trabalhando há 6 meses, enfim, está montando o ministério. E uma coisa que, claro, comenta muito é que é um partido do Centrão, mais uma vez, mirando uma ministra mulher, e que isso afeta a representatividade feminina também da esplanada, algo que é caro para a esquerda, caro para o presidente Lula. Então, tem toda essa questão aí que o Planalto vai ter que administrar caso efetive a troca da ministra Ana Moser. Ainda no campo da probabilidade, Jennifer, ainda você mencionou que essa não seria uma entrada formal do partido na base do governo, e seria uma relação tipo a que a gente vê com a União Brasil, que tem 3 ministros, mas nem de longe garante unanimidade nas votações? Acho que sim, Barini, porque acho que tem pautas e pautas, né? Na pauta econômica vai se conseguir mais votos, agora pautas mais à esquerda, pautas assim identitárias, com certeza o Republicanos, que é um partido de centro-direita, não vai ter apoio, assim como o próprio União Brasil, né? O próprio presidente da Câmara, Arthur Lira, já deu esse recado várias vezes para o Planalto, que isso é um congresso que é mais conservador, mais de centro-direita, não adianta o Planalto querer pautar projetos de esquerda, ou enfim, uma pauta mais identitária que não vai ter apoio. Então é isso, é o tipo de partido que pode ajudar o Planalto a avançar em pautas econômicas, pautas que se construam esse consenso, mas não vai ter a totalidade dos votos não, porque a gente tem aí no Republicanos figuras como a ex-ministra do governo Bolsonaro, Damares Alves. Então não vemos a possibilidade dela votar com o governo com muita facilidade, porque ela é claramente de oposição.
Então são esses detalhes que o Planalto também considera. Que o Centrão fez uma lista extensa ali de pedidos nas negociações. Pediu 2 ministérios, o Ministério do Desenvolvimento Social e também do Esporte. Desenvolvimento Social é uma pasta central importante que é chefiada pelo Wellington Dias e o Esporte chefiado pela ministra Ana Moser. Também pleiteou, cobiça ali nas negociações, tem pedido 4 estatais, que são Caixa Econômica Federal, Funasa, Correios e também a Embratur. E aí, se a gente olhar esse conjunto de órgãos, são órgãos comandados por petistas, por pessoas ali próximas, né, do campo petista e até por aliados da cota pessoal do presidente Lula. É o caso do presidente dos Correios, o Fabiano Silva. Então não vai ser uma negociação fácil. Ô Jennifer, essas negociações todas do governo com o Centrão ajudam a explicar a demora na troca do Ministério do Turismo também? Porque todo mundo sabe que a Daniela Carneiro vai cair, mas o desfecho está se arrastando aí há semanas, né? Mais de um mês já, né, Carol, que tá essa questão da Daniela Carneiro, mas isso tudo envolve a negociação da saída dela. O Lula não queria deixar ela no sereno também, foi alguém que deu um apoio importante para ele na campanha do ano passado, enfim, quando estava muito acirrada a disputa entre ele e o ex-presidente Jair Bolsonaro. Então ela pôde aí cumprir uma série de agendas, foi à Câmara, cumpriu a agenda internacional em Lisboa. Então, assim, ela não foi escorraçada do governo, né? Pôde participar de reunião ministerial também. E o próprio presidente Lula, ele quer amarrar com os líderes do União Brasil bem qual vai ser o tamanho do apoio do União Brasil daqui para frente. O União Brasil, por sua vez, quer o Ministério do Turismo de porteira fechada, quer com o comando da Embratur também, ou negocia outros órgãos de segundo escalão. O Palácio do Planalto não indica que vai dar a presidência da Embratur para a União Brasil, que a gente tem o Marcelo Freixo, que foi para o PT, é também escolha pessoal do Lula por comando da Embratur, mas já vê a possibilidade de que talvez alguma diretoria da Embratur, a Embratur tem várias gerências, isso poderia ser negociado, se abrir espaço em outras frentes. Então é isso que está sendo ainda debatido. O presidente Lula quer sentar e conversar com o Davi Alcolumbre, que é líder do União Brasil no Senado, e o Elmar Nascimento, líder do União na Câmara, para fechar exatamente os termos desse acordo. Enquanto isso, a ministra do Turismo, que já foi anunciada a sua saída, né, em uma nota do ministro Alexandre Padilha, vai ficando no governo. Mas ela já sabe que ela vai deixar o governo. A gente sabe que na última conversa que ela teve com o presidente Lula, na quinta-feira passada, ela chegou a colocar o cargo à disposição, mas ela fica enquanto Lula não costurar certinho a quantidade de votos que a União vai entregar com essa troca. Agora, voltando um pouco para os republicanos, o presidente da sigla, Marcos Pereira, tem tentado se descolar um pouco de Bolsonaro. Na semana passada, em entrevista ao nosso colega Loriberto Pompeu, ele disse que o ex-presidente é de extrema-direita, que é um termo que, durante o governo Bolsonaro, até foi usado com um pouco de parcimônia no meio político em Brasília, e que ele se isolou politicamente a um descolamento, né? Ou uma tentativa de. Sim, Marini, o Marcos Pereira, ele subiu o tom das críticas contra o ex-presidente. O Republicanos integrou a base do governo Bolsonaro, o Republicanos apoiou a tentativa do ex-presidente Bolsonaro de a reeleição, mas agora ele votou a favor da reforma tributária, que também, né, foi defendida pelo governador Tarcísio e criticado pelo ex-presidente. E aí o presidente do Republicanos faz um claro movimento de tentar se afastar, dizendo que nós somos de centro-direita, é a frase que ele fala pro Lauriberto, né? E o Bolsonaro é de extrema-direita, tentando diferenciar claramente os dois. Então, o Marcos Pereira tenta passar uma imagem de que ele não é radical como o Bolsonaro é. Ele até cita, né, que o Bolsonaro não está se isolando hoje, ele já vem se isolando ao longo do tempo, né, quando entrega a eleição para Lula, na avaliação dele, quando briga com o judiciário, briga com o parlamento. O Marcos Pereira está se colocando aí distante de Bolsonaro, acho que também numa posição em que, ficando, né, como um personagem, um ator de centro, fica mais fácil também para ele negociar com o Palácio do Planalto.
Tem também um pano de fundo aí, Jennifer, de disputa pela sucessão do Arthur Lira na presidência da Câmara, né? Entre partidos do próprio Centrão. Sim, Carol. O presidente da Câmara, Arthur Lira, tem no deputado Elmar Nascimento, do União Brasil da Bahia, como o seu principal candidato à sucessão hoje, né? Fora desse grupo, o Marcos Pereira é o principal candidato. Ele é hoje o primeiro vice-presidente da Câmara, ocupa a presidência interina quando o Arthur Lira viaja. E apesar de ser evangélico, o Marcos Pereira, ele não tem apoio total da bancada evangélica, mas ele pode buscar construir esse apoio da bancada evangélica, costurar alianças, se ele for, de fato, candidato à presidência da Câmara. E o Marcos Pereira, a ideia dele é tentar fugir dessa coisa dos extremos, né? Ele quer transitar em todas as alas, ele não quer se queimar com a oposição também, dando declarações de que quer entrar no governo, mas ele também não quer ser considerado um bolsonarista. Então, quando ele ataca Bolsonaro, ele se distancia do Bolsonaro para se aproximar do governo, mas não quer dizer que ele vai aderir ao governo agora, né? Tem todas aquelas questões ali que eu sei que estão envolvidas numa possível entrada do Republicanos no governo. Então, ele quer ocupar, o Marcos Pereira, um espaço de um centro moderado, onde ele consegue transitar nas duas alas da oposição, e do governo, e futuramente, se ele for candidato à presidência da Câmara, ele consegue também angariar votos dos dois lados. Agora, e essas votações favoráveis ao governo na pauta econômica, o arcabouço fiscal, a reforma tributária, o CARF, dão alguma esperança para o Planalto de que a base, nesse momento e daqui em diante, vai ser mais sólida ou não necessariamente foi uma vitória pontual? Me parece, Barini, que o governo vai ter mais facilidade em construir consensos em pautas econômicas. A gente teve na sexta-noite uma foto simbólica do presidente Lula no Alvorada com líderes do Centrão. Estava Elmar Nascimento, estava o Isnaldo do MDB, a gente tinha o Arthur Lira, o ministro de Relações Institucionais Alexandre Padilha lá reunindo aí um arco, o André Fufuca do PP, um retrato. Essa foto que foi divulgada na sexta tardinha do Lula lá no Alvorada com essas lideranças, mostra que o governo, sim, está se abrindo, está disposto a fazer movimentos para atrair os Republicanos e o PP para dentro da base do governo. Sim, o Palácio Planalto tem esse interesse. Agora, quanto a ter uma base sólida e aprovar tudo que o Planalto quer, isso é outra história. Como eu disse, é mais facilidade em se construir uma maioria em pautas econômicas, pautas mais ao centro. Mas eu vejo dificuldades do governo passar no Congresso pautas que sejam de esquerda e que não vão encontrar amparo em um Congresso, uma Câmara especialmente conservadora, como a gente tem hoje. Jennifer Gulatti, obrigada pela participação, bom trabalho para você. Obrigado, Jennifer, volte sempre ao ponto. Obrigada, Carol, obrigada, Barini, sempre à disposição. Esse foi o Ao Ponto de hoje, o podcast diário da redação do Globo. Nessa conversa, a gente conta com a participação de toda a equipe do jornal, as mesmas pessoas que levam até você informação e análise de qualidade todos os dias. Quer saber mais? Assine o Globo. Acesse assineoglobo.com.br e confira todas as notícias e reportagens especiais. A edição foi de João Guilherme Lacerda. Até mais. Até mais.